O tema de hoje vai aparecer aqui embaixo para você. O tema de hoje é o que Deus pode fazer através de uma geração que anda em santidade. Vou repetir isso para você. O que Deus pode fazer através de uma geração que anda em santidade. Esta pergunta, eu vou ser bem sincero para você, nós poderíamos ficar a noite inteira aqui, toda noite, respondendo essa pergunta com a luz da Bíblia, muita coisa. Mas eu vou ter um tempo aqui bem pequeno, mas eu já gostaria de motivar você a abrir a sua Bíblia, pega a sua Bíblia aí, participe do culto junto comigo aqui, e você pode também dar um aleluia aí no chat, tá bom? Dizer um amém, um glória a Deus e vamos juntos. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 e até também o versículo 16. Então, 1 Pedro 1, 15 e 16 diz o seguinte: mas, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Pois está escrito, sejam santos porque eu sou santo. A primeira coisa que eu gostaria de falar com você sobre isso é que existe uma diferença entre estar e ser. É importante que quando nós lemos aqui em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 especificamente, a gente vê algo muito interessante, porque diz, olha, assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos. A questão principal que você precisa entender é que você é uma pessoa santa, uma pessoa que vive em santidade. E uma das coisas que no decorrer da nossa série de mensagens, eu pontuei algumas vezes nos nossos sábados passados, eu gostaria de novo de te lembrar, é que o inimigo coloca algo na nossa mente, dizendo que, olha, viver em santidade é um peso, e além disso, é muito difícil. Eu quero deixar uma palavra para você e cair por terra esse tipo de pensamento, porque não é uma verdade, é algo óbvio, vindo do inimigo, é lógico que é uma mentira. Mas quando nós olhamos para o decorrer das gerações do passado, as gerações que vieram do passado, que nos ensina até hoje na história, e esta geração que está surgindo, que essa geração, quem faz parte, eu e você. Mas quando olhamos as gerações passadas de homens e mulheres que fizeram a diferença, não só na palavra de Deus, mas também grandes avivalistas, eles tiveram algo muito específico, além de uma vida devota com Deus, de uma vida de oração, de busca na palavra, tinham uma vida santa. Não tem como Deus usar a sua vida para transformar o meio que você está, começando primeiro dentro da tua casa, se você não viver em santidade. O caminho para a santidade leva primeiro a uma coisa que a gente não gosta de fazer. Sabe qual é? O primeiro passo. Porque parece que é muito difícil, parece que é uma barreira muito grande para que eu e você venhamos a viver em santidade. Parece que é muito fácil, onde as pessoas vêm nos empurrar, ou senão um amigo meu vinha e pega aqui na minha mão e fala assim, vamos juntos, isso é maravilhoso, isso é um discipulado, isso é o caminhar junto, é o vida na vida, isso é muito bom. Mas quando você ouve que, olha, se não for por você, ninguém vai fazer por você, parece que fica um pouco mais pesado. Eu gostaria de dizer para você que você não deve pensar assim. O caminho para a santidade, ele é muito mais lindo do que você pensa. Ele vale muito mais a pena do que a sua carne pensa. Às vezes, vale muito mais você entrar numa vida de pecado, no lamaçal do pecado, do que uma vida que venha agradar o coração de Deus. Porque você pode estar passando por tantas coisas, e isso é motivo para você pecar? Não deve ser. Na verdade, o maior motivo para que venhamos a agradar o coração de Deus, o motivo se chama Jesus. Mas veja bem, quando você vê algo interessante nessa questão de a diferença entre estar e ser, eu gostaria de te explicar. Ser dá o significado do sentido de existência e de característica de uma pessoa. Isso é muito forte. Mas o significado de estar é o verbo que expressa lugar, tempo e expressa o estado de uma pessoa. Você pode falar assim para mim, beleza, Tiger, onde você quer chegar com ser e estar? Simples. O estar, existe um ponto limitado. Ou seja, o seu estado pode mudar amanhã. Hoje você pode estar feliz, amanhã você pode estar triste, mas na terça-feira, na segunda-feira, você vai estar mais feliz do que você estava hoje, o seu estado.
Às vezes você vai estar um pouco mais cansado durante a sua semana do que amanhã, quando você provavelmente vai descansar o seu domingo. Você consegue entender? O ser é algo que não vai mudar. É algo que mesmo que venha mudar, vai mudar para melhor. E com Deus isso acontece. Você deve ser santo. Lembra conforme nós lemos em 1 Pedro 1:15? Assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos. Não estejam santos, sejam. Existe essa diferença. E veja bem, quando a gente vai para a palavra de Deus, a gente vê em 1 Coríntios 1 e 2, a vida e o chamado especificamente do apóstolo Paulo. Porque quando você vê o exemplo do apóstolo Paulo, vemos que o ser vem antes do fazer e do estar. Olha só, Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos, olha só, com todos os que em toda parte invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Nós achamos que o chamado de Deus é aquele que usaremos as habilidades, o serviço, a missão. Às vezes você já ouviu, eu não estou dizendo que isso está errado. Eu fui chamado para servir no louvor. Eu fui chamado para ação social. Eu fui chamado para ser evangelista. Eu fui chamado para ser um pastor. Eu fui chamado para ser um empresário que vai expandir o reino de Deus nos negócios. Eu fui chamado para ser um médico e ali eu tenho certeza que Deus vai me usar como um canal de libertação, de cura, de salvação para as pessoas. Mas antes disso, Deus espera uma coisa. E olha só, antes das nossas habilidades, antes dos nossos dons, antes do nosso chamado, Deus quer saber sobre a nossa santidade. Antes de Deus olhar os nossos objetivos, os nossos sonhos, Ele quer saber sobre a nossa santidade. A nossa geração hoje precisa se levantar não apenas com grandes habilidades, com a criatividade, com know-how, com um mindset, com algo diferente, com algo que ninguém viu e começa a fazer, mas antes disso, nós precisamos ser uma geração, sermos santos, uma geração santa. A Bíblia diz que sem santidade ninguém vai ver ao Senhor. Sem santidade ninguém vai ver o Senhor. Não é com as habilidades, não é com um grande chamado. Veja bem, como está a sua vida para você entender que Deus quer muito mais que você seja filho do que agora eu estou filho de Deus. Não, você não, olha, eu estou filho de Deus, eu sou filho de Deus. Não, eu estou santo hoje, amanhã eu não sei. Não, sejam santos, seja santo, seja uma filha do Senhor santa. Existe uma diferença. E aí quando nós olhamos para a pergunta que é o tema desta noite, você vai ver o que Deus pode fazer através de uma geração que vive em santidade. Você, mesmo que você possa ter pouco tempo de caminhada cristã, eu tenho certeza absoluta que você poderia responder algumas coisas desta pergunta do nosso tema de hoje. E esta pergunta, as respostas que você poderia dar, eu tenho certeza absoluta que são grandes. Você pensaria grande, você imaginaria grande do que Deus poderia fazer comigo e com você, e nós dois juntos, estamos vivendo em santidade. Não existe segredo para a vida cristã. A questão de você agradar o coração de Deus é desta forma. Por isso que nós não devemos nos moldar conforme o mundo. Nós não devemos nos moldar com esse espírito de época. Nós não podemos nos moldar com aquilo que nós estamos ouvindo, seja aqui no YouTube, no Facebook, nas redes sociais, ou aquilo que os amigos estão dizendo, mas nós precisamos primeiro voltar os nossos olhos e dizer, o que a Bíblia está dizendo? O que Deus tem para mim? O que Deus quer que eu seja? Aonde Deus quer me levar? Como eu devo agir? Como que eu devo pensar? Como eu devo falar? Olha, o que Deus está me dizendo eu preciso ser santo, eu tenho que ser santo, em tudo aquilo que eu venho a fazer, em tudo aquilo que eu venho a pensar, como eu venho a agir, o jeito que eu venho a falar, independente de onde eu estiver, eu tenho e eu preciso ser uma pessoa santa. Agora imagina se você realmente hoje, o primeiro passo que você precisa dar, não é de uma adoração maravilhosa, não é de uma oração de 5 horas, não é de uma leitura de Bíblia de 20 capítulos por dia, a primeira coisa que você precisa fazer é se arrepender. O que você precisa se arrepender hoje?
eu gostaria de te lembrar que nós estamos acabando o mês de março. O que você fez com Deus, não com seus projetos, não com seus sonhos, no estudo, no trabalho, não. Tira isso de lado rapidinho, tira isso de lado. Mas o que você fez com Deus, você com Ele, no particular, na intimidade, de você realmente erguer o seu altar secreto, no seu lugar secreto, seu altar de adoração. O que você fez? 3 meses do seu ano, vamos dizer aqui que já passou. Já passou. O que você fez? E aí você consegue perceber que mesmo as coisas ao seu redor que são maravilhosas aos nossos olhos, e você obviamente tem que desfrutar de tudo aquilo que Deus for te dando, e Ele vai te dar em nome de Jesus. Mas Deus sonda o teu coração hoje. Como está a sua vida de santidade? A sua vida de santidade, ela vai passar por uma vida de entrega na Bíblia, de leitura bíblica diária. Uma vida de oração diária, uma vida de devoção, de adoração. Coloque o seu louvor todos os dias e adore o Senhor Jesus, mesmo que você não tenha o que falar, mas isso gera algo dentro de você. Quanto mais você caminha com a palavra, quanto mais você lê a palavra, quanto mais você medita na palavra, quanto mais você anda com Deus da palavra, quanto mais você enche a sua mente com a palavra, trabalhando, estudando, dentro da igreja, fora da igreja, dentro do seu pequeno grupo, dentro da célula, e você vivendo esse ambiente sobrenatural, aonde você estiver, nos 4 cantos da sua vida, independente da região que você estiver, mas quando você está ligado com Deus da palavra, quando você está ligado com o Espírito Santo, automaticamente, mas de uma forma sobrenatural, você ama aquilo que Jesus ama. Você vai se achegar naquilo que Deus gostaria de se achegar, e você vai excluir da sua vida aquilo que Jesus gostaria que você excluísse. E é assim, você está vivendo no caminho da santidade. Deus colocou você aí onde você está, e não estou dizendo agora o local onde você está, porque às vezes você está no seu quarto, você está aí na TV da sua casa, no seu PC, você está aí no seu tablet, eu não sei, você está ouvindo aí no seu carro, enfim, não nesse lugar que você está agora. Mas Deus te colocou exatamente nessa realidade, para você transformar essa realidade. A questão é, Deus ele é poderoso, e a palavra de Deus é poderosa através de discípulos santos que vivem em santidade, em transformar culturas. Chegou a sua hora. É você que vai fazer isso acontecer aonde Deus te colocou. E olha só, veja bem, Deus já deu várias estratégias que você pode fazer isso dentro da tua casa, primeiro com a sua família. E aí vem o ministério que Deus te deu, principalmente dentro da sua célula, o pequeno grupo. A palavra diz pequeno grupo, então se é pequeno, então não é de muitas pessoas, mas as pessoas que estão ali, elas podem olhar nos teus olhos, ouvir a tua voz e ouvir a voz de Jesus através da tua. Por isso a importância de você estar ali, de você estar congregando aí na igreja. Sabia que você está na igreja agora? Você está agora congregando, você está agora sendo igreja, mesmo que online, está valendo. Mas depois da volta, no presencial, eu sei que você não vê a hora, fala aqui no chat aí, que você não está vendo a hora de vir para cá de novo. Ei, olha que maravilha. E aí quando você olha isso, e você ouve uma palavra como essa, você percebe, poxa, que maravilhoso viver isso. Mas você consegue perceber que é um passo seu. Mas veja bem, eu disse que agora o bastão está nas nossas mãos. Por quê? Grandes avivalistas já estão na glória. Discípulos, os discípulos, na palavra de Deus, estão na glória. Homens e mulheres que passaram pela história da Bíblia e pela história da humanidade, cheios do Espírito Santo, que já estão na glória, fizeram a parte deles. Agora é a nossa parte. Agora é a nossa oportunidade. Agora veja bem, José, vendido como escravo, acusado injustamente por ter tido, ou melhor, por não ter tido relação sexual com a mulher de Potifar, José se manteve íntegro, santo, e chegou até o cargo de governador. Você gostaria de colher grandes frutos, eu tenho certeza disso. Você gostaria de colher muitas coisas maravilhosas.
Mas você vê sobre a história de José do Egito uma coisa muito interessante. A única coisa que ele queria é como se estivesse escrito nas tábuas do seu coração. É como se estivesse escrito nas suas mãos: eu quero agradar o coração de Deus. E para agradar o coração de Deus eu preciso e devo ser um homem, um jovem santo. Porque José era jovem aqui. Esther, olha aí, meninas. Você olha que se Esther não é, mas também por ter intercedido pelo povo hebreu, mesmo correndo risco de morte, quando o ministro Amã decidiu exterminar os judeus. Também é lembrada por pensar em estratégias para os judeus vencerem os conflitos. E aqui você observa algo muito interessante. Sabe o que é? O quanto que você pode, agora obviamente não só as moças, mas também os rapazes, vamos nos colocar agora todos juntos nisso, nesta palavra, da importância de uma pessoa santa. Ela pode mudar a história da sua geração, da sociedade, até mesmo a questão política. Daniel foi um dos jovens de sangue nobre ou real, escolhido para ser levado à Babilônia por conta do reinado de Joaquim. Naquela época, ele tinha cerca de 18 anos. Por ser cativo de guerra, Daniel enfrentou inúmeros desafios, tentações, olha aí, provações, olha agora. Por ser fiel a Deus, foi jogado na cova dos leões. Daniel não negou o Senhor nem mesmo nessa hora e teve sua vida preservada numa história maravilhosa e sobrenatural que todo mundo conhece. Uma pessoa santa como Daniel, se não fosse, não teria essa atitude de até mesmo diante da morte, não deixou de poupar a sua vida e não negou o nome de Deus nesta hora. E aí, você vê como que é interessante. E a última pessoa que eu gostaria de falar para você, que mudou culturas, que mudou gerações e está mudando até hoje, eu não posso deixar de falar dele, que é o nosso Senhor Jesus. Jesus, o nosso maior exemplo de santidade, o nosso maior exemplo de pessoa, o nosso maior exemplo de mentalidade, o nosso maior exemplo de se viver uma vida que venha valer a pena. Como é viver uma vida que vale a pena? Você olha apenas para uma pessoa, e essa pessoa é Jesus. Como é ser e como é viver uma vida em santidade? Você pode olhar para a vida de Jesus. Esses homens e essa mulher, que eu só falei de Esther, tantas outras que nós temos, pecaram, eram limitados, mas Jesus não. Até quando ele pisou nesta terra, Jesus não pecou. Jesus é o nosso maior exemplo. Mas eu gostaria de deixar o último versículo para você. Em 1 João, capítulo 2, versículo 14, diz o seguinte: já no seu final, jovens, eu escrevi a vocês. A primeira coisa aqui é, existe uma palavra direta para nós como juventude. Existe uma palavra direta, escrita por Deus para nós. Então, nós precisamos interpretar esse versículo aqui e entender ele. A primeira coisa que nós precisamos entender é: jovens, eu escrevi algo para vocês, ponto. E agora nós precisamos descobrir o que Deus escreveu para nós. Jovens, eu escrevi a vocês por um motivo. E sabe qual é o motivo? Porque vocês são fortes. Vou repetir, vocês são fortes. Olha, eu sei que muita coisa tem acontecido já faz mais de um ano na nossa vida. Tem muita coisa que aconteceu ou pode estar acontecendo na tua vida já faz mais de um ano, ou acabou de acontecer. Eu sei disso, é muita coisa acontecendo, mas veja bem, você quer uma vida que venha valer a pena? Você quer uma paz que excede todo entendimento em meio a tragédias na sua vida? Você quer viver uma vida de alegria, até mesmo quando você não colher algo bom? Viva para agradar o coração de Deus, de uma vez por todas. Você gostaria de começar a tomar as decisões da sua vida sem quebrar a cara, sem quebrar a cabeça? Viva para agradar o coração de Deus. Que você possa entender isso de uma vez por todas, a importância de você viver em santidade. Tiger, como que eu vou fazer isso? Leia a Bíblia.
A palavra de Deus nos dá, do começo, no meio e até o fim da nossa vida, aqui na terra, estratégias, as direções, inspirações, revelações através do Espírito Santo, porque Deus fala comigo e com você ainda hoje, para que possamos viver em santidade. Mas volta comigo aqui para o versículo, louvor pode já ele se posicionar, por gentileza. Jovens, eu escrevi a vocês porque são fortes. E olha só agora, e em vocês a palavra de Deus permanece. Isso aqui é muito lindo. E vocês venceram o maligno. Já está dizendo aqui para nós, nós não vamos vencer Satanás. Nós não vamos vencer batalhas espirituais. Não estou dizendo que a gente não vai fazer isso, mas veja bem, aqui a Bíblia está dizendo, é claro para nós, e vocês venceram o maligno. Ou seja, isso já aconteceu. A autoridade através do poder de Jesus sobre a sua vida é de vitória. É de vitória. E isso aqui é maravilhoso. Vitória. Vou repetir, você já venceu. Você já venceu as suas crises. Você já venceu a sua insegurança. Você já venceu o medo. Você já venceu as situações difíceis na sua vida. Você já venceu a timidez. Você já venceu essas portas fechadas de emprego. Você já venceu essa não multiplicação de discípulos, onde você não dá frutos. Olha, você já venceu. Se o inimigo quis colocar qualquer tipo de barreira, se o maligno quis atrapalhar você, eu estou acabando de te mostrar biblicamente, você já o venceu em nome de Jesus. Eu quero repetir este versículo. Jovens, eu escrevi a vocês porque são fortes, e em vocês a palavra, a Bíblia permanece. Olha agora, e vocês venceram o maligno. Maravilhoso. Que você possa viver assim, e com este louvor você possa realmente dedicar o seu coração, a sua vida por inteiro. Nós estamos aqui para te auxiliar, para amar você, discipular, para tirar os carrapichos que às vezes estão aí na sua vida e você percebe que não consegue fazer isso sozinho, e você não deve para demonstrar ou mostrar algo para alguém, não. Por isso nós estamos aqui como igreja, por isso que a sua célula existe, porque existe o discipulado, é importantíssimo. Você não vai a lugar nenhum sozinho. É importante caminharmos juntos, ombro a ombro. Isso é vida na vida.